Aê! Aí, Aí, agora sim. show Agora de bola. sim. Então ele não viu a Ai, camiseta. ai, Ó a camiseta aí, Peter. caramba, Fender. Nossa, só faltava estar escrito Fender Jazz Bass. Aí matou. Gente, como o horário do Peter é caríssimo, em torno de 50 mil reais a hora, nós, Pô, se fosse. e nós temos vários tópicos bacanas para conversar, né? Então, gostaria que vocês começassem se apresentando aí. Bom, começa pela estrela aí, né? Estrela Móvel. Isso. Ai. Tá, então meu nome é Peter Choi, sou formado em meteorologia pela UFSC. Atualmente eu estou trabalhando com previsão de tempo, rádio, veículo de comunicação, rádio, TV, portal de notícia, YouTube, agricultor, lojista. Então, são vários clientes que eu atendo atualmente aqui no estado de Santa Catarina, com uma região do Rio Grande do Sul também, a parte aí do Paraná. Então, até tem algumas áreas aí até de fora do Brasil, até o Paraguai, algumas áreas ali da Argentina também, que eu atendo um pessoal aí da agricultura, né? Então, são bastante clientes bem consistentes aqui nessa área, aqui mais do Cone Sul mesmo, pegando alguns países de fora, até ali no Uruguai também tem alguns pontos ali que a gente faz previsão aí do tempo. Seria isso, né? Então, estamos por aí. Estamos por aí. Show de bola. Bom, eu sou o Rodrigo Meirelles, eu tô aqui como co-host, então na verdade eu sou o leigo no assunto, vou perguntar um monte de coisa, mas eu acho que fui escolhido em função da proximidade, né? Tanto eu com o Pedro quanto com o Peter também. A gente já se conhece há muito tempo. Faz um tempo que a gente não se vê, né, Peter? Alguns bons anos aí, mas a gente tocou em banda junto, a gente estudou junto, né, na época do colégio lá. E é isso aí, espero contribuir. Minha área não tem muito a ver, né? Eu sou da educação física, sou personal trainer, mas estamos aí, acho que vai ser legal. Eu preparei algumas perguntas legais aqui para ti. Show, e para quem não me conhece também, né, os seguidores do Rodrigo e do Peter, eu me chamo Pedro Teles, também não sou da área de meteorologia, eu estou organizando lives mensais dos assuntos mais diversos possíveis, e eu trabalho no agronegócio, então, de certa forma, né, os relatórios do Peter influenciam totalmente no agronegócio, né, que a gente vai estar falando na sequência também. Então, é isso aí. Já faz alguns anos que a gente não se vê, né? A gente já se conhece já há aproximadamente uns 15 anos, já, só de cara. Para mais. Acho que 15 faz que a gente não se vê, talvez. Pode ser. É verdade. Seguinte, vou começar a direcionar uns tópicos aqui. Beleza. Lembrando, pessoal, que está online, pode fazer pergunta, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade de ler durante a live, mas vai tentar resgatar os comentários aqui. Então, Peter, como tu sabe, nós somos os leigos do assunto e gostaria que nos desse pelo menos um posicionamento aí para que a gente saia entendendo um pouquinho de meteorologia. Então, assim, o primeiro tópico eu pensei a gente ver qual que é o conceito de meteorologia e como que é ser um meteorologista, se eu faço um curso técnico, se eu faço uma graduação, Sim. né? O que pode ser feito, cara? A meteorologia como um todo é uma ciência que estuda as primeiras camadas e até as camadas altas da atmosfera. É uma camada fina que tem vários processos, né, tanto de convecção, termodinâmico, de dinâmica, né, que está acontecendo, frentes frias, ciclones, massas de ar. Então são vários conceitos físicos aí, termodinâmicos aí, toda a parte que envolve a mecânica, né, então está associada à meteorologia.
Então, é uma ciência exata que estuda, né, a atmosfera, né? O meteorologista é o responsável aí por descrever o que está acontecendo na atmosfera e o que vai acontecer nos próximos dias. Uhum. Então, é uma área assim que, né, que envolve bastante computação, bastante. E a computação é que envolve mais a parte da modelagem numérica, a parte que envolve principalmente essa parte de conceito, né, computacional, né, informática, o que vai acontecer nos próximos dias, através dos programas computacionais que conseguem capturar todos esses números, né, conseguem transformar, né, em mapas, né, e assim o meteorologista ele vai conseguir, né, pegar esses modelos, né, esses mapas, vai conseguir descrever isso através de uma informação. Então são vários processos aí que envolvem, né, essa parte aí que é muito importante da atmosfera, né? Então o meteorologista ele faz toda essa leitura, né? É bem complexo, né? Porque geralmente as pessoas têm contato com a mulher do tempo, né? O homem do tempo A que Maju. passa, a Maju. A Maju, sim. E só uma dúvida, Peter, que ali na apresentação eu esqueci de te perguntar. Tu fez faculdade de física Sim. também? Ou eu tô... Então, porque assim, o que acontece? O curso de meteorologia ele é um curso que ele é dentro, ele é em conjunto com a física, com a matemática e com meteorologia, física, matemática e tem a química, né? Você tem ali a faculdade de física bacharelado, a licenciatura, você tem a matemática. Quando você entra no curso de meteorologia, você acaba fazendo todas essas matérias iniciais, cálculo 1, 2, 3, 4, mecânica, termodinâmica, junto com os alunos da própria faculdade, né? Entendi. Então, eu de fato, eu peguei, fiz mais um vestibular, fiz a parte ali da física, né? Porque é muito semelhante, a gente passou mais algumas matérias e você acaba, né, tendo mais um conhecimento ali na parte ali da física, né? Pode ser tanto na parte da licenciatura quanto da parte teórica, né, que é a física bacharelado, né? Aí, se tu for fazer para física bacharelado, você tem ali a física nuclear, né, métodos de física e matemática avançada 1 e 2, né? Então você tem ali todo um conceito. Sim, eu de fato eu fiz ali a parte da física também, mas é coisa assim só para aproveitar, assim, porque o curso é muito parecido, muita coisa assim, sabe? O cara que fala que fez física por hobby, né? No mínimo é gênio, né? Ah, capaz. Eu fui dar uma pesquisada nas universidades. Parece que é só em universidade pública que é disponível o curso de meteorologia, né? Acho que são 13, se eu não me engano. Sim, exatamente. A gente tem vários cursos de graduação de meteorologia. Esses cursos aí, eles são espalhados pelo Brasil, mas são bem poucos. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, a própria UFSC, né? O curso ele é 5 anos, é um curso que envolve parte de matemática, física, computação, como eu disse, depois você aplica todos esses conhecimentos teóricos, matemáticos dentro da atmosfera. Em outras faculdades, né, a UFPEL, o ETSM de Santa Maria, tem a da USP, tem mais lá do Rio de Janeiro, mais para aquelas regiões mais ao norte também, tem lá na região do Alagoas, né? Então tem, mas, né, não é aquele curso que você tem em todos os estados, né? É um curso que ele é mais restrito, né? Me chama a atenção porque a veterinária, a última vez que eu vi, tinha 27 só em Santa Catarina, cara. Nossa, Só em Santa Catarina que 27? 27. E educação física deve perder as contas, né, Rodrigo? Bah, tá louco, não. E assim, o que eu acho que também se reflete nisso é que pelo menos a única pessoa que eu conheci na minha vida que desde que eu conheço queria fazer meteorologia é o Peter, né? Inclusive eu queria até puxar o gancho para isso, porque o Peter, não sei se eu estou atrapalhando tua pauta aí, mas eu vou perguntar. Ela é aberta, é só um direcionamento.
O Peter, a gente se conheceu, cara, eu não vou nem chutar aqui, mas faz mais de 15 anos, eu acho, com certeza, faz mais de 15 anos. E o Peter, desde que eu conheço ele, e eu acredito que desde muito antes de eu conhecer ele, o Peter sempre gostou de meteorologia. No começo a gente ficava assim, mas, cara, por quê, velho? Porque realmente não é uma coisa tão comum, assim, né? O cara sonha em fazer outras coisas, mas o Peter sempre gostou de meteorologia. Eu queria que ele contasse um pouco assim desse início, mas eu queria lembrar também que eu lembro que tinha visto uma vez que eu fui na casa dele, ele tinha a estaçãozinha dele lá, que tinha alguns instrumentos lá, que ele me explicou algumas vezes, eu não devo ter entendido muita coisa, mas ele explicou. E ele tinha fotos, eu acredito que com menos de 10 anos já mexendo com essa parte aí. Depois eu vou contar também algumas outros episódios aí que eu lembro. Mas queria que tu contasse, assim, como é que começou essa vontade por meteorologia e etc. Contei um pouquinho lá do começo para nós. Eu só quero, antes de interromper, e a gente só tem que cuidar para não chorar aqui, né, daqui a pouco. Porque eu, se eu não me engano, é 2006, 2007 que a gente se conheceu lá. E na época, realmente, ele tinha estação no centro da cidade, ali na casa dele. E ele tinha duas paixões, que é a música e a meteorologia. E eu lembro que eu mediei a venda do contrabaixo dele para ele comprar mais equipamento para meteorologia, cara. Então imagina que decisão difícil, né? Escolha difícil. E olha que era um excelente baixista, até onde eu me lembro, tocava muito bem. Muito bem. Mas conta pra gente o início lá, como é que surgiu essa paixão aí... Como é que foi? Sim. Cara, na verdade, assim, eu tinha 4 anos, né? Naturalmente não sabia nem escrever nada, né? O ensino médio começava com 7 anos, né? Na década de 90. Então, quando eu tinha 4 anos, teve uma exposição de balões ali no estádio, em Jucondá, né? E essa exposição, assim, era, né, balão da Ultragás, balão da Coca-Cola, tal, etc, né? E eu já gostava, assim, de ficar observando as tempestades, né? Em 94, eu lembro que eu peguei uma neve aqui na região aqui de Chapecó, né? Peguei neve ali no centro da cidade e tal. Foi bacana demais, né? Foi uma experiência, assim, inusitada mesmo. E eu lembro que eu fui nessa exposição de balões, até próximo ali onde que o Pedro morava, né? Ali no estado, né? E, cara, eu vi ali uma estação meteorológica, uma portátil, uma automática, vi uma biruta da Ultragás, eu fiquei louco por aquilo. Eu fiquei louco, assim, eu fui pra casa e já pedi pra minha mãe costurar uma biruta pra mim, mano. Teoricamente eu não sei nem que biruta, né, porque o nome correto, né, é meia do vento, que dá a direção do vento e uma estimativa do vento. E aí foi que eu fui para casa, né? Comecei a fazer anotações do tempo, conforme os anos foram passando, eu comecei aprimorando, né? Quando eu tinha aproximadamente aí uns 13, 14 anos, né? Eu já fiz uma entrevista na Rádio Chapecó, aqui da nossa cidade, né? Aqui no oeste do estado. E aí foi passando o tempo, eu fui gostando cada vez mais, né? Fui sempre aprimorando, sempre pesquisando os livros de geografia do colégio. Naquela época não tinha internet ainda, mas aí foi indo, né? Aí eu lembro que em 2004 teve o furacão Catarina e eu comecei a acompanhar mais a fundo, assim, essa parte, né? Fiz um blogspot. Eu ainda lembro que eu mostrei pro Rodrigo esse blogspot, mas faz muito tempo, não sei nem se o Rodrigo vai lembrar disso aí. E aí, no final das contas, daí eu comecei a fazer previsão do tempo por iniciativa própria, né? E aí teve uma vez que, até hoje, eu até dou risada disso, né? Teve um funcionário da EPAG, né, que pegou e ligou lá em casa, mas me deu uma xingada, cara. Uma xingada. Ó, cara, se você não parar de fazer previsão, você vai preso, cara. E aí eu parei, né? Parei, assim, de fazer previsão, mas continuei estudando, né? De repente, tu tava acertando mais do que eles, né? Daí bateu na égua. Eu lembro também, Peter, não sei se tu vai recordar, a gente, uma vez, na época de colégio, assim, né?
Eu lembro que a gente tinha, se eu não me engano, era na matéria de geografia uma vez lá, a professora estava comentando e ela falou que ia falar sobre nuvens, etc., na aula seguinte. E aí eu falei, pô, Peter, vai lá e fala, sempre soube que o Peter entendia tudo, ele falava pra gente das cúmulos, nimbus, estratos, cúmulos, não sei o que lá, lembra, Pedro, que a gente sempre... E aí eu cheguei e falei, cara, vai lá, eu falei pra professora, na próxima aula, quando a senhora for falar disso, deixa o Peter falar, porque ele entende, daí ela, será, não sei o que, e na outra aula o Peter chegou lá e deu um show, né, cara, ele entendia tudo, sabia mais do que a professora tava anotando lá, assim, ele falando sobre isso, a professora anotando. O nome eu dele não sei se te lembra disso. O nome dele não era mais Peter Scheuer, era Peter Show depois daquela aula. Peter Show. Lembra dessa aí, Pedro? Assim, Peter? Eu lembro sim, Rodrigo. Tanto é que ela até preparou uma aula, essa nossa professora, ela preparou uma aula pedindo para falar, eu quero que tu venha aqui e fale sobre pressão atmosférica. Fale tudo que você quiser, fale também sobre as correntes de ar, nos níveis médios e altos da atmosfera. Cara, eu cheguei lá e falei tudo, que era para falar de uma aula lá, uma aula inteira. Ela pensou que ele ia fazer 20 minutos, ele usou a aula toda, assim, e deu show, né? Foi a aula toda. Aproveitando o gancho, então, para a gente também dar uma atenção para os tópicos de curiosidades, que acho que vai ser bem legal na sequência. O segundo tópico que eu coloquei aqui seria assim, o que faz o meteorologista, né? Que equipamentos que ele utiliza? Eu vi que tu já comentou ali da biruta, que o nome seria errado, vamos dizer, não o mais apropriado. E um detalhe assim, né? Todo mundo só vê o meteorologista ou na rádio ou na TV, né? E aonde que esse profissional pode trabalhar? E até para criar um contexto, uma coisa que eu acabei olhando ali, que eu achei bem interessante, que é o que fundamentou a meteorologia, foram 3 tópicos, né? Primeiro, os instrumentos e os dados que foram levantados ao longo do tempo. O telégrafo, que foi a forma de comunicação na época, que conseguiam se comunicar de longas distâncias. E a partir do momento que as agências governamentais viram que é interessante prever o tempo. Então, acho que ali que foi, na época, o boom da meteorologia, que começaram a surgir profissionais, né? Mas, se bem que desde a época de Galileu se preocupa com isso, né? Sim. Então, Peter, se puder dar uma explanada para nós, o que faz um meteorologista? Uhum. O meteorologista, ele é um profissional que ele trabalha, né? Claro, obviamente, o mais comum é a previsão do tempo. A previsão do tempo e clima são, né, os 2 pilares assim cruciais para que tenha essa divulgação ampla, para que a pessoa possa se programar, o que vai fazer, ter aquela iniciativa, né? Pô, essa semana que vai dar tempo seco, então eu não vou plantar, ou vou pulverizar, ou vou trabalhar aí com, sei lá, uma construção civil, ou vou vender mais sorvete, ou vou vender mais roupa. Então, a pessoa ela tem uma gama assim, de decisões aí para estar tomando, né, referente à parte da previsão do tempo ou do clima, né? Então, assim, o meteorologista ele trabalha em vários leques, é um leque muito grande, né? Ele trabalha na parte da aviação civil, na parte da agricultura, da previsão do tempo como um todo, das energias renováveis, energia solar, energia de vento, a parte que envolve computação, essa parte aí que tem tanta gama, assim, na parte de projeção numérica do tempo, como vai ficar para os próximos meses, na forma de diagramas, na forma de mapas, na forma de softwares, toda a parte assim, que envolve principalmente a questão assim, de tempestades severas, né? Muitas vezes o meteorologista ele tem um perfil mais assim para monitoramento do tempo, né? Então ele acaba observando mais observando e estudando mais a parte de monitoramento de tempo severo, né? Ou seja, quando que a gente vai ter um tornado, quando a gente vai ter um granizo mais severo, quando é necessário dar um alerta, né? Muitas vezes aí tem muitos meteorologistas que acabam excedendo, né? Acabam analisando essa parte de alerta, né? Então tem toda essa questão aí que envolve a parte de extremos, né? Clima, calor muito forte, frio muito forte, neve. Então, assim, é um leque assim, muito grande assim, que o meteorologista tem aqui no Brasil, também fora, né? Fora também. Tanto é que fora, lá nos Estados Unidos, o meteorologista ele tem
né, um respeito até maior, muito maior, né, do que aqui no Brasil, né? Então, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, aquela parte lá do Oklahoma, o meteorologista fez um alerta no tempo, cara, todo mundo já se protege nos abrigos, né, cara? Tem um respeito até maior do que aqui, sabe? Pode trabalhar na NASA, né, Peter, também, né? Na NASA também, na NASA, claro. É verdade, é verdade. É verdade. Tem também, né? Não, é importante. É um leque muito grande mesmo. Eu até levantei como curiosidade ali, que o pessoal brinca que a aplicação no meteorologista é de A a Z, né? Da agronomia à zootecnia. E uma coisa que me chamou a atenção, que é o meteorologista forense também. Porque eu sei que o Rodrigo também fez biologia uma época, sabe que dá para ver pelas moscas ali, quanto tempo está o cadáver, etc. E o meteorologista é fundamental, né? Principalmente nos relatos, eu acho. Pô, tava chovendo aquele dia. Né? Eu li alguma coisa na internet sobre isso, que eles às vezes recorrem a meteorologistas para ver se era verdade, se não era. Chegou a ter alguma experiência com isso? Já não, Peter? Essa é a parte assim, que envolve mais a biometeorologia. Então, por exemplo, assim, quando você tem, sei lá, né, muitas vezes a pessoa ela sente frio com uma determinada temperatura, o animal ele sente um desconforto térmico, não contribui na produção de leite, não contribui, sei lá, né, para alguma produção que seja, né? Então, essa parte aí que envolve a biometeorologia. Ela é uma área, assim, bem interessante, assim, eu tenho, assim, direto, né, agricultores que eu atendo, assim, que eu tenho que dar a temperatura corretíssima, sei lá, muitas vezes aí, tem essas granjas aí, teve até uma vez aqui no oeste do estado, aqui em Maravilha, que teve um agricultor que falou, ó, passou de 35 graus, tu me manda um alerta aí que eu já, né, faço aqui sei lá, um procedimento aqui, que eu vou resfriar aqui para não matar toda a minha produção aqui de aves, né? E de fato, né, chega uma determinada temperatura, se você não tomar uma atitude ali, se você não ter uma ventilação adequada, uma refrigeração, você pode ter um prejuízo milionário, né? Então, essa questão da biometeorologia é extremamente importante, extremamente importante. Sabe que o pessoal já está mandando, que aparece só para mim aqui as dúvidas. O pessoal já está com dúvida. Sim. Aí, Peter. Pessoal, se sobrar um tempinho no final, a gente responde ali. Pessoal de Arvoredo perguntando de nevoeiro, etc. Né? Não é sempre que tem contato com o homem, né? E uma coisa que eu achei legal, Peter, teve um participante ali que colocou que também a professora deu oportunidade para ele ensinar na aula. Então, de repente, é o futuro Peter Scheuer. Que equipamentos, assim, até para indicar pro amigo ali, para fazer o básico, assim, para não ser pego pela polícia, que nem ser ameaçado pelos órgãos aí, mas conseguir brincar aí um pouco com a meteorologia? Então, esses equipamentos aí são equipamentos que, naquela época, né, na minha época, esses equipamentos eles eram convencionais. Hoje em dia, tem os equipamentos que são automáticos, que ajudam bastante, contribuem bastante para que a gente possa fazer um monitoramento muito melhor de áreas remotas, até mesmo, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes você tem ali uma estação meteorológica, que está numa área de baixada, vale, que consegue capturar dados de temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento, umidade relativa do ar, tudo que seja, né? E isso, né, com toda uma tecnologia que todos possam observar através dos sites, né? Através da internet. Então, assim, geralmente assim, os equipamentos utilizados são o anemômetro, que mede a velocidade do vento, o anemógrafo, que registra essa direção do vento, e a gente acaba tendo aí a velocidade contínua de rajadas de vento, se der uma tempestade muito forte, né, então a gente tem aí o registro máximo do vento, a direção com que esse vento veio, umidade relativa do ar, para verificar se tem algum sistema muito dinâmico que está vindo aí com bastante umidade, que vai contribuir para que tenha vários dias de chuva, pressão atmosférica, que
é crucial, assim, a gente ter o barômetro, né, o barógrafo, né, a gente registra continuamente a pressão atmosférica. Então, são vários instrumentos aí que a gente consegue ter. E, assim, né, para a pessoa não ter problema com meteorologia, cara, assim, tem muita gente, assim, que né, fica de olho, né, tem o CREA, né, que faz toda a fiscalização, né, então, o ideal é a pessoa faz a graduação, faz ali 5 anos de meteorologia, é puxado, mas não se incomoda depois, né. E também tem a parte ali do curso técnico de meteorologia também, que é uma opção muito boa também, que tem um mercado legal, assim, que a pessoa também pode migrar para outras áreas do Brasil, trabalhar na parte observacional, na parte de monitoramento, tem bastante coisa. É no Cefet IFSC, né? Acho que é, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, tem o Cefet aqui, né? Que, na verdade, eu entrei era Cefet, mas depois virou IFSC. Mas, sim. Mas aí tem o Cefet lá do Rio de Janeiro, né? Então, ali, o curso, ele na época que eu tinha entrado, ele estava 2 anos, daí passou para 1 ano e meio, ele foi exprimido um pouquinho mais, né? É um curso, assim, que eu não vou mentir, cara, é um curso que ele é bem puxado. É um curso assim que tem bastante matemática, bastante física, toda a parte teórica, é um resumo da graduação. Mas a pessoa que faz o curso técnico em meteorologia não pode fazer previsão do tempo. Pode tirar o cavalinho da chuva, tem que fazer a graduação em meteorologia. Assim como o técnico agrícola, né, não pode fazer algumas coisas que o agrônomo não pode fazer, né? Então tem toda essa questão, né? O conselho de vocês é o CREA, né? Sim, é o CREA. É o CREA, tá? Aproveitando o gancho aí que tu estava falando dos equipamentos aqui, e tu disse que antigamente eles eram mais... hoje em dia eles são digitais, antigamente eles eram... Me fugiu a palavra, mas eles eram mais... Manuais, exato. Sim. E eu sei que assim, em algumas áreas, por exemplo, sei lá, puxando pra gente aqui, né? Nós 3 somos músicos, né? O Pedro aí, profissional, a gente é ex-músico aqui, né? Mas, mas assim, eu sei que a gente tem um pouco daquela coisa assim, existe hoje em dia, sei lá, amplificadores, né, o cubo que a gente chamava, que são tecnológicos, mas a gente gosta daquele valvuladão antigo e tal. Na meteorologia, na meteorologia, assim, pelo menos contigo também, tipo, hoje em dia tem muito mais tecnologia. Mas ainda tem aquele xodózinho, aquele que é mais manual, aquele mais analógico que tu tinha antigamente, ou não? Hoje em dia é tudo computação, modelagem, etc. Não, exatamente. Tu tens a opção de ter uma estação meteorológica automática, que vai te dar tudo na mão, mas é aquela coisa, né? Uma estação meteorológica automática é algo que não vai durar para sempre, né? Ela tem uma duração média de 5, 10 anos. Claro que tem outras estações meteorológicas aí, como o Câmbio, o Vaisala, que são estações meteorológicas que têm até uma durabilidade de 30 anos, até 50 anos. Mas uma estação convencional, ela é uma estação que dura para a vida inteira, né? O observador, o técnico em meteorologia, no caso, né? Eu tenho essa formação, além de ser meteorologista, eu tenho a formação de técnico, né, em meteorologia. Eu vou lá, faço a coleta dos dados meteorológicos, tem temperatura máxima, temperatura mínima, pressão atmosférica, vento, todos os dados, eu anoto manualmente, né? Eu sei que não precisa, mas eu faço isso por opção, se caso der um problema aqui com a estação automática, eu tenho todos os dados, né? E é algo que é prazeroso, você pega vício, é algo que você está ali, você sente aquilo. Esses dias atrás aí teve granizo, eu estava ali embaixo ali fazendo a anotação ali, quase dando tornado aqui em Chapecó. Eu estava ali anotando tudo. Tu sabe que eu fui no Congresso em Porto Alegre, que tinha o risco de tornado esses tempos atrás. E aí quando a gente marcou a live, tu comentou assim, daqui a pouco vai estar muito intenso esses próximos meses, tem um tornado, tem não sei o quê. Mas eu não dei bola nenhuma na hora quando tu falou de tornado. Eu fui lembrar de ti lá, quando eu tava lá, poxa, não fecharam as escolas e tal, eu pensei, cara, e se eu tivesse dado um pouquinho mais de importância, eu ia saber que o tornado ia vir pro meu lado aí, né?
Mas o Pedro sentiu aqui na pele um pouco do tornado, que foi quando ele veio aqui, deu uns ventos e faltou luz aqui em casa, a gente fez um churrasco no escuro aqui, a luz de velas. Dos ventos do tornado. Acho que não chegou a se formar, né? Assim, eu fiquei com bastante medo. Assim. Eu acho que nesse caso aí foi o ciclone, não foi? Ciclone, né? Pode ser. Isso. E qual que é a diferença? Porque, Já assim, nos ensina aí. Porque assim, ó, teve um ciclone que ele foi bem, assim, característico, né? Foi um ciclone subtropical que se formou no Rio Grande do Sul, pegou ali a região do Rodrigo, né? Pegou até parte do centro-leste do estado de Santa Catarina, trouxe ventos acima de 110, 130 quilômetros por hora, foi bem representativo. Mas, assim, tem uma diferença, porque o ciclone ele é um sistema dinâmico sinótico. Ele é um sistema meteorológico que ele dura dias. É um ciclone extratropical, um ciclone subtropical. São sistemas que têm uma característica de ter ventos muito fortes, ventos representativos que podem passar dos 150, 110 quilômetros por hora. A característica do ciclone é vento, deixar o mar mais agitado. Enfim, claro que tem suas exceções, tem ciclones que são ciclones mais explosivos, os ciclones bombas que a gente teve aqui tanto no Rio Grande do Sul como no oeste do estado, que provocou até tornados. Ventos que, né, destruíram praticamente o estado de Santa Catarina. Em 2020 aí passou de 9 mortes, né, o ciclone bomba que a gente teve foi até mais forte até que o Catarina. Não digo mais forte, mas o impacto assim, foi tão representativo quanto. Então, o ciclone é um sistema assim, que tem uma durabilidade maior, é de dias. O tornado não, o tornado é um sistema que dura minutos, pode até durar horas, mas aí são exceções. Mas, no geral, assim, os tornados eles são sistemas meteorológicos que é uma nuvem funil que toca o solo, tem ventos destrutivos, pode ter F0, F1, F2, F3, F4, F5, né? Para nós aqui no oeste do estado, até no Rio Grande do Sul, os mais comuns são de F0 a F3, né? E são tornados assim que duram minutos, né? 30 minutos, podem destruir uma cidade, né? O ciclone já é um sistema dinâmico que dura mais dias. Né? E o furacão? Que a gente... Não muda muita coisa. Não, porque o furacão é um sistema que assim, ó, o furacão... Não, mas é sério. O furacão ele é um sistema assim, que ele está associado ao mar, né? Então, tipo, por exemplo, assim, para tu ter um furacão, você tem que ter uma baixa pressão no Oceano Atlântico, tem que ter ali águas mais aquecidas para alimentar esse furacão, né? Ele é um sistema meteorológico tropical, né? Ou seja, barotrópico, todos os níveis da atmosfera são aquecidos, tem o mesmo giro, né? E ele vai seguindo as águas. Onde tiver mais energia, vai ter. Então é mais comum, assim, não é comum para nós, é mais comum nas altitudes baixas, trópicos, mas a gente teve uma exceção que foi o furacão Catarina, que a gente teve em 2004. Então aquilo ali foi um ponto fora da reta. Foi algo assim que foi único, digamos assim, né? Teve um ciclone subtropical e teve uma frente, depois se desprendeu, virou uma tempestade subtropical e foi indo até que virou, sabe? Então ali foi meio que uma coisa única mesmo, sabe? E a pergunta que não quer calar, o Saci Pererê anda de ciclone ou de tornado? Seguinte... não, ele é tornado. Na verdade é Deus Devil, né? Puxando um outro tópico aqui, eu estava olhando a diferença de clima e tempo, né? Que diz que clima é a soma de vários tempos. E que o pessoal costuma considerar a partir de 30 anos de avaliação confiável algumas coisas, né? Aí o que eu quero te perguntar, lembrar o pessoal de casa que é sempre uma previsão, né? E também pode acontecer pontos isolados. Qual que é a porcentagem aceitável de erro, Peter? Assim, até para tu se eximir, porque às vezes a pessoa vai por uma informação, daqui a pouco vai fazer um plantio ou passar um veneno, vamos dizer, né? E pode arder no bolso do agricultor, esse tipo de coisa, né? Qual que é a porcentagem aceitável de erro, vamos dizer, dessa previsão?
Porque assim, ó, vai depender muito da época do ano, vai depender de qual sistema meteorológico que está atuando. Nesse caso aqui a gente está com o Laninha. Então o Laninha ele é um sistema meteorológico global, que é responsável pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, faz com que os ventos alisios eles fiquem mais intensos naquela região, e isso acaba contribuindo num movimento atmosférico totalmente dinâmico em todo o planeta, e que isso faz com que as chuvas elas fiquem bem irregulares aqui para nós, para os Estados Unidos, lá, aquela região também. Se a gente está sofrendo aqui com milho, os Estados Unidos também estão sofrendo, dependendo muito da região, né? Porque aqui no sul do Brasil, ora você tem uma chuva muito representativa, como agora a gente teve, ora seca. E é o que vai acontecer agora durante os próximos meses. Vai começar a secar. Julho, agosto, setembro, vão ser meses que vai ter pouca chuva. Não vai ser muita chuva, não. Por quê? Uma compensação da atmosfera. Então, momentos você tem chuvas muito fortes, momentos você tem chuvas muito fracas, só que o que acontece? Tem algumas variáveis da atmosfera que acabam interferindo nesse padrão de estudo, digamos assim. Se a umidade em um ponto da região do planeta foi medida errado, isso entra dentro de supercomputadores, isso acaba dando um erro, né? E esse erro, assim, geralmente, assim, uns 10%, 5%, dificilmente, né, o meteorologista vai errar mais que isso. Claro que às vezes acontece de, né, dar errado mesmo, literalmente, os modelos. Aí vai muito da experiência do meteorologista, né? Ele acaba analisando vários modelos, acaba tendo conhecimento desses modelos, como eles se comportam, né, ao longo do ano, e acaba, opa, pera lá, esse aqui se comporta assim, esse aqui se comporta assim. Aí você pega vários desses modelos, 3, 4 modelos, e acaba, não, eu tive essa conclusão pela minha experiência. Só que o problema é que tem muito meteorologista que pega os modelos e vai à risca em cima dos modelos sem ter aquele feeling, né? Opa, pera lá, esse aqui tá dizendo uma coisa, esse aqui tá dizendo outra, pera lá, eu acho que é isso. Eles vão pelo modelo mesmo, sabe? E acaba tendo um erro muito grave. Mas geralmente sendo uns 10%, 20% no máximo, assim, de erro. É responsabilidade, né? É que nem todos os meteorologistas gostam da meteorologia desde os 4 anos, né, Peter? Aí esse feeling tu já tem, não, mas de certa forma tu já tem uma experiência, mesmo que mais empírica lá do início, sim, né? Sim. Que com certeza vai, a bagagem, né, que vai acumulando aí, e de repente ali tu vê algumas coisas. Eu queria uma curiosidade aí. Na verdade, assim, por exemplo, acho que a minha mãe, eu vi que ela estava assistindo a live aqui agora, pô. E ela é uma assim, ó, se a gente tá alguma coisa, chegou a hora da previsão do tempo. Travou ali. Repete a pergunta novamente, por favor. Não, desculpa. Não, eu disse assim, a minha mãe, por exemplo, quando a gente tá na casa dela, pode estar rodando o Jornal Nacional, qualquer jornal, tu pode estar conversando. Chegou a hora da previsão do tempo, todo mundo fica quieto que tem que ver. Então a gente fala, vocês falam muito assim da importância da previsão, da meteorologia, nos casos para agricultura, para pecuária, para enfim, mas na verdade é uma coisa que influencia na vida de todo mundo. Eu se chover, eu não posso marcar meus treinos num parque, por exemplo. Então, e aí isso que eu queria te perguntar, assim, né? Eu vejo que hoje em dia, cada vez, pelo menos a impressão que eu tenho é que cada vez mais existe o acerto, né, nas previsões, que antigamente, talvez em função de não ter tantos recursos, ela era um pouco mais imprecisa. Posso estar falando besteira, né? Mas na minha visão de leigo, parece que hoje em dia ela é mais precisa. Mas eu vejo que, assim, não sei se tu conhece, aqui de Porto Alegre tem o Cleo Kuhn, que é o que a gente conhece aqui, que faz a previsão, e é bem conhecido. Mas ele é o cara, assim, que é que nem juiz de futebol, sabe? Se ele errar uma vez, todo mundo xinga a mãe dele e tudo. Tu já lidou alguma vez com isso de repente uma previsão não ficar tão certa e depois o pessoal vir cobrar? Poxa, não sei o que. Já aconteceu isso contigo? Eu tento trabalhar com critérios, né? Eu sempre faço o máximo possível para ter um acerto de 100%. Trago os detalhes, né? O que vai acontecer, mais ou menos qual momento que pode ter a chuva trovoada, né? Para todos os ouvintes que eu atendo, né? Todos que me pedem, né? Eu sempre tento ser o mais detalhista possível, né?
Já aconteceu para mim, teve uma vez aí, pelo amor de Deus, é, teve um culto da igreja, mas isso aí já faz um tempo atrás, aí, faz uns 4, 5 anos. Ai, ai. O pessoal falou assim, a gente pode ir lá fazer todos os formandos da catequese e tal, tudo certinho, dá para fazer tranquilamente. Eu, não, pode fazer tranquilo, porque a chuva é para acontecer durante a tarde e a noite, né? E o pessoal foi lá 9 horas da manhã, cara, deu uma chuva de pedra desse tamanho. O pessoal queria me matar, cara. Não sabia nem deixar. Tu falou que não ia chover água, não pedra, né? Tinha que saber perguntar, né? Tu sabe... Pô, mas castigo de Deus, né? Tu sabe que a minha esposa que é a minha referência do tempo aqui, porque ela olha nos aplicativos do celular todo dia antes de sair, Sim, coisa, sim. ou um dia antes. E o meu pai tem aquelas caixinhas, aquela casinha, na verdade, que quando vai chover sai Sim. e também dá certo, né? O que eu queria puxar aqui é que um participante ali disse pro Peter explicar como é que funciona a pedra da previsão do tempo. Você sabe? Essa é Essa clássica. pedra aí já me perguntaram alguma vez, né? Tem alguns locais aí que tem alguns locais assim que tem assim uma plaquinha assim, ó, a pedra da previsão do tempo. Ó, se tiver nevoeiro não dá para ver a pedra. Se tiver nevando, a pedra vai estar Com neve. vai estar com neve em cima, né? Se tiver chovendo, tá molhada. A pedra vai estar molhada, sabe? E se não tiver a pedra, foi um ciclone. Exatamente. Boa. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de polêmica sobre o aquecimento Sim. global, Peter. Mito ou verdade, né? Até eu achei bem legal o bordão que o SciCast fez ali, que é um podcast de ciência, e falaram sobre meteorologia. Aí eles usaram falaram sobre a profissão do meteorologista, das roupas do varal ao aquecimento global, né? Então eu queria ver contigo, é mito, é verdade, vai piorar, vai melhorar? O que tu entende por isso? Cara, eu assim tenho uma opinião que claro que climatologia é uma área que, como você disse, né, envolve anos, né? Todos os dados, eles têm um padrão, né? Você tem que respeitar vários anos, né? 30 anos, 40 anos, 100 anos, quanto mais dados, mais preciso vai ficar o clima daquela região, né? Cara, eu sou assim, eu acho assim que a atmosfera ela está em equilíbrio constante, né? Se numa região você tem aí um calor muito extenso, em uma outra região você vai ter que ter muito frio. Se, por exemplo, agora nós tivemos muita chuva, a atmosfera ela vai responder isso com seca e também com uma alternância entre frio e calor, né? Então a atmosfera ela sempre tenta entrar em equilíbrio. Se ela está em desequilíbrio, ela gera uma tempestade, né? Então eu acho assim que em poucas palavras, eu não acredito muito nessa questão do aquecimento global. A respeito quem acredita, né? Tem vários colegas meus que já brigaram muito comigo por causa disso. Tem até vários professores assim que eu não acredito nisso, não. Mas assim, tem momentos em que a Terra ela aquece, tem momentos em que a Terra ela resfria. Então eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, né? Eu acho assim que a Terra, assim, ela, né, em microlocal, micro-região, se você desmatar uma região, você pode ter efeitos disso. Mas climatologicamente, eu acredito que não. Porque a Terra ela tem uma atmosfera muito extensa, muito grande, então eu não boto muita fé nisso, não. Eu acredito assim que é mais uma farsa assim mesmo.
Eu acho assim né, porque agora a gente teve muito frio e agora vai ter momentos em julho a gente vai ter muito calor também. Então isso também já responde um pouco disso, sabe? Tu A sabe, gente teve neve, vai ter momentos que a gente vai ter muito frio, muito calor. Claro que vai ter meteorologia que vai falar, não, mas isso é aquecimento global, não, pode ser resfriamento também, né? Então, não boto muita fé, não. tu sabe que naquele podcast eles abordaram umas coisas, tipo teorias da conspiração, que daqui a pouco poderia ser para tentar frear potências Sim. mundiais. Uma coisa que eu também achei que é interessante, que pode ter a ver, que a escolha da estação, do ponto que tu vai instalar a estação meteorológica é muito importante, né? Mas eles abordaram que conforme foram crescendo as cidades, a cidade foi chegando perto das estações meteorológicas e talvez isso influenciou também nas medidas, né, dos indicadores. Então eles andaram viajando assim em possibilidades sobre aquecimento global, mas também não entram num consenso assim. É bem aberto, por isso que eu falei mito ou verdade, né? Mas, assim, eu até concordo até com essa questão, porque, por exemplo, a estação meteorológica da EPAGRE, em particular de Chapecó, ela fica no bairro São Cristóvão, ela é uma estação meteorológica que ela é padronizada, é uma estação que tem todos os equipamentos, né, padrões, altura padrão, etc. E ela estava ela estava no local que era rural, antigamente ali era até o aeroporto ali em Chapecó, muitos anos atrás, e depois, como foi crescendo cada vez mais o bairro, ela teve que ser colocada num outro ponto, né, ali dentro do São Cristóvão mesmo, na área mesmo da propriedade da IPAGRE, para que pudesse, né, ter dados que não tivesse interferência da urbanização, sabe? Uhum. Porque, assim, muitas vezes você está próximo da urbanização, o que acontece? A temperatura, ela sobe, Mais ela concreto, pode né? subir de 2 a 3 graus. Exatamente, exatamente. Mas, assim, eu acho assim, que tem que ter estações meteorológicas. Por exemplo, eu estou aqui no interior, eu estou do aeroporto até aqui em casa dá 5 quilômetros, né? Bem pertinho aqui de Chapecó. Então, por exemplo, eu estou numa área rural. Aqui é um pouco mais frio. Mas, assim, eu acho que tem que ter dados de estações meteorológicas dentro da cidade, porque está todo mundo dentro da cidade. Tem que ter dados né, temperatura, umidade, pressão, vento, turbulento, sempre vai ser mais turbulento o vento dentro da cidade por conta dos prédios, dos obstáculos, né? Isso aí é a parte da micrometeorologia local, né? A micrometeorologia urbana, né? Então sempre vai ter essa diferença. Então a maior parte da cidade tá, né? A maior parte das pessoas estão na cidade, não estão na ruralização. Então tem que ter estações meteorológicas na cidade também, para mostrar né, essa diferença, né? Tem que ter, tem que ter. Na cidade tem que ter estações meteorológicas no topo, baixada, em costa e nas áreas rurais também, sabe? Para ter uma diferença. Senão, né, acaba ficando um desequilíbrio, né? Eles vão pegar só dados de estações rurais e das cidades. Onde é que está a maior parte da Que é população? onde o cara vai se basear, se vai levar jaqueta, se não vai, se vai levar guarda-chuva, se não vai, né? Inclusive falando nisso, Peter, eu queria que tu contasse um pouco aí pra gente, agora tu tá morando no interior de Guatambu, se eu não me engano, isso? Não. Sim. E como é que funciona? Tu tem uma estação tua aí, tu montou, desde quando tu tá aí, por que tu escolheu esse lugar? Conta aí um pouquinho pra gente. É bem pertinente essa tua pergunta aí, Rodrigo, porque assim, ó, quando eu estava em Floripa, assim, eu gostei muito de Floripa, fiquei 13 anos lá, né, trabalhei lá na Defesa Civil, na IPAG e tal, etc. Mas só que lá não tinha incidência de tempestades como tem aqui no Oeste.
Não tem, não. Assim, claro que aqui no oeste do estado explode tempestade. E para mim é melhor estar aqui, entendeu? Aqui tem mais extremos, por exemplo. Aqui eu vou ter geada, eu vou ter neve, eventualmente, eu vou ter granizo, eu posso ter tornado, né? Então para mim é muito melhor estar aqui, sabe? Para mim, para os meus dados, para minhas pesquisas que eu faço, é muito melhor estar aqui. Então, o que acontece? Eu vim para Chapecó, primeiramente, fui morar no bairro São Cristóvão, próximo ali da Ipali, próximo ali do Forte, né? O pessoal que de Chapecó que está nos ouvindo sabe mais ou menos onde é que fica. E eu fiquei pensando assim, aonde eu posso estar indo montar a minha estação meteorológica? Eu já estava com esse plano. Eu pensei, Guatambu, que é o primeiro ponto assim, que sempre me chamou a atenção desde que eu comecei a fazer essa pesquisa de tempestade, sempre me chamou a atenção Guatambu, porque ela sempre vem de noroeste a oeste as tempestades. Distrito Marechal Bormann, um excelente ponto para dar tempestades também, ou Fazendas da Vale, nesses 3 pontos, eu pensei. Esses 3 pontos. Aí eu peguei, né, surgiu uma oportunidade de eu comprar um sítio aqui no interior de Guatambu. Eu vi que era um local muito bom para ter, né, fazer a instalação da estação meteorológica. Eu fui lá, encarei, né, vamos lá, vamos tentar, e é isso aí, deu certo. Aí montei a minha estação meteorológica aqui, comecei a fazer a coleta dos dados, melhorou bastante, né, nessa quesito de pesquisa, né, e claro que eu poderia escolher outras cidades, como São Miguel do Oeste, Guaraciaba, que são pontos que são formadores de tempestades, assim como aqui, não muda nada, é praticamente a mesma coisa. Mas foi mais por essa questão, mais é pela pesquisa, né? Eu sou um pesquisador de tempo severo, tempestades e ciclones. É isso que me chama a atenção, sabe? Eventos de frio extremo, calor extremo também me chamam a atenção, mas a tempestade é o meu forte mesmo que eu estudo, sabe? Tu comentou que o oeste catarinense é o segundo lugar do planeta com mais casos de tempestade, é isso, né? Sim, exatamente. Exatamente. E não sou nem eu, claro que basicamente todos os meteorologistas dizem isso porque é o que acontece. Oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, essa região do Chaco, boliviano e paraguaio, são as áreas que mais há tornados no planeta. Muitas vezes elas se igualam até a região dos Estados Unidos. Eu não sei se isso me assusta, se isso me conforta. A gente tem que fazer um combinado aí, Peter, ó, pelo menos incidência de meteoro. Tu avisa para nós uns 10 dias antes pra gente fritar os cartões de crédito, né? Ó, vai cair um meteoro e vai acabar com tudo. Não, só que assim, ó, por exemplo, cara, quando eu tava lá em Floripa, eu morava lá no Campeche, sabe? E daí poxa vida, vinha uma tempestade lá da região de Santa Maria de Imperatriz, eu pensava, agora vai vir granizo. Pra pelo menos ter um registro. Que nada, cara, não tinha nada, eu ficava assim, indignado, assim, pensava, poxa vida, quando que vai vir? Cara, que eu vim a primeira semana, cara, a gente tem 2 registros de granizo, cara. Cara, eu fiquei louco, meu Deus. Viu, eu queria aproveitar uma pergunta de um participante ali e já entrar no empirismo, né, a meteorologia empírica e aqueles mitos, né. Ele comentou ali sobre o sol vermelho, ele disse que quando o sol está mais avermelhado, no outro dia chove, né? Eu tive contato, na época do colégio, levaram alguns índios lá para fazer a dança da chuva naquele dia, entendeu? Eu queria entender até que ponto tem alguma lógica. Eu vi ali também da Fundação Cacique Cobra Coral, até eu anotei ali que ele já participou do Rock in Rio, tipo, diz que ele consegue mexer o tempo, a China já contratou para a pandemia, para antecipar verão, para diminuir poluição. Então eu queria entender até que ponto esse empirismo, principalmente dos antigos, que tem sentido com certeza alguma coisa, né, e as maluquices que a gente vê por aí. Cara, eu acho que é um absurdo essa questão aí do cobra, cacique coral, aí eu acho que assim, nada contra, né? Mas, né, eu acho que é o seguinte, cara, ninguém
Tem um profissional meteorologista que vai ali prever o tempo, mas não tem como uma pessoa chegar ali e mudar as condições do tempo, né? Isso aí sei lá, é alguma coisa para, né, tentar, né, sei lá, ter alguma verba, sei lá. Não é possível, né? Então, Mas mim não faz existe sentido nenhum. algo tecnológico, por exemplo, que poderia fazer, por exemplo, sei lá, tem uma seca muito grande em alguma região, as nuvens passam por cima, não teria como, sei lá, passar com um avião ali, alguma coisa tecnológica mesmo? Ou não existe isso? Sim. Existe como? Não. Tem. É bem pertinente essa pergunta, porque assim, dependendo muito da região, você pode estar fazendo essa simulação, né? Você pode estar, por exemplo, assim, está vindo uma nuvem de tempestade com muito granizo, uma supercélula que venha com granizo, né? Aqueles graúdos, né? Que pode destruir uma plantação inteira. Você pode pegar e simplesmente fazer técnicas, né? Que você joga um foguete na nuvem e ela dispersa ali um produto químico, né? E isso faz com que o granizo ele se dissolva e forme só chuva. Você pode estar fazendo essa técnica, né? Em Fraiburgo isso é comum. Agora, numa situação, por exemplo, de neve, né? Você tem ali um ar frio e úmido, você joga bastante umidade na atmosfera, você pode até simular algo, né, com neve, com seca, assim, cara, é difícil. É difícil, porque assim, quando você tem uma alta pressão, né, pressão, né, o que é pressão? É força sobre área, né, matematicamente falando. Você tem uma força sobre uma área, ó, tá, uma força sobre uma área. Como é que você vai tentar formar nuvem numa região que tem, né, uma descendência de ar? Não tem como. É só perda de dinheiro. Não tem como. Sim. Um céu azul, você vai lá e joga lá vapor na atmosfera, pode formar uma nuvem, mas não vai chover. É muito difícil, vai depender muito da condição atmosférica. Vai depender de um fluxo de umidade que vem, de alguma região, sabe? Até você pode simular algo e até acontecer, mas vai depender muito da atmosfera. Vai depender muito da atmosfera. Tu sabe que eu tive em Nova Mutum, no Mato Grosso, fiquei uns 4 meses lá. E lá era muito comum piloto de avião menor, assim, para passar veneno e coisa, né? E o pessoal Sim. e o pessoal tá dizendo que às vezes não vale a pena porque acontece alguns acidentes, como é muito intenso o negócio, depois causas trabalhistas e tal. O pessoal tá migrando para drones. E diz que é uns drones absurdos, assim, do tamanho de um carro, um drone. Então, isso que o Rodrigo comentou, daqui a pouco tem vai ter, então, de repente, alguma manobra para diminuir as perdas. Sim. Mas tu sabe que é bem interessante essa questão, porque assim, essa parte aí da agricultura já vem desenvolvendo uma tecnologia com drones. Então, assim, você tem muito... Claro que vai depender muito do tamanho também, né? Mas, assim, eu atendo um agricultor lá no Rio Grande do Sul que ele usa drone para fazer pulverização, para monitorar, até para quem está, assim, por incrível que pareça, é até ridículo estar falando, para ver quem está cortando a mata nativa dele, sabe? Tipo, sabe? Não dá nem para acreditar nisso, cara, mas acontece isso, sabe? Até com drone a pessoa vai lá e fala, ó, cara, tem um cara lá cortando minha mata, já vai lá, passou na polícia ambiental e já resolve o problema, já pega sabe? a espingarda e vai atrás. Já pega... O facão. Boa. Assim, ó, uma curiosidade, eu prometi que a gente ficaria em torno de 1 hora, que é muito bom esse tipo de assunto, é muita curiosidade, né? Sim. Daqui a pouco Não, mas pode mandar aí. É que vocês não sabem, né? Que horas que tu acorda, Peter? Todo dia para trabalhar? 3 da manhã tu falou, né? Exatamente. Quem trabalha nessa parte da operação da previsão do tempo tem que acordar bem cedo. Eu, particularmente, eu acordo 13, 15 da manhã, certinho. Meu despertador ali já começa a despertar. Aquele despertador bem... Aqueles de corda mesmo, sabe? Tá? Aquele barulhão mesmo, porque... Que não tem erro também, não porque, acaba assim, a bateria, não faz nada, né?
Sabe por quê? Porque se for um despertador comum, se for um despertador assim normal, cara, tu pode. Já aconteceu esses dias atrás. O Coutinho, cara, ele fez uma que foi. Tipo, deu tudo errado pra ele, sabe? Ele pegou. O cara pegou. Tipo, era 5 horas da manhã. Era assim. Não. Tipo, 5 horas da manhã. Aí eu liguei pro cara, mas que deu? Tu acordou ainda? E o cara, mas por que tu não me acordou mais cedo? Sabe? Era 5 da manhã. Aí o cara pegou, quebrou a chave da casa dele, o telefone tocando, o cara não sabia o que fazer, deixou o celular cair no chão, quebrou o celular, tipo, deu tudo errado pro cara, sabe? Tipo, e uma coisa pior que a outra errada, sabe? Mas, tipo, acontece. Esses dias atrás, assim, até foi no início do ano, me aconteceu de eu pegar 13h15 da manhã, tocar o despertador, e pensar, pá, vamos ficar mais um pouco, né? Aí, dali a pouco, 4h15 da manhã, 4h15, meu Deus do céu. E aí tem que apurar, tem que ser cedo, não adianta. Cara, a função Peter, soneca é perigosa pegando aqui o que acho que o Rafael Steiner falou aqui. Peter, fala sobre o gradiente térmico. Sou piloto de parapente e os dias em que a mínima e máxima tem um bom range são os dias de teto mais alto das térmicas. Para mim, falou grego aqui, mas tenta traduzir para português para nós. Não, mas isso é verdade mesmo. Porque, assim, é que isso envolve mais a parte da termodinâmica, né? Então, é o dia que a gente tem as térmicas, né? Então, por exemplo, num dia de tempo seco, você tem ali o aquecimento do solo, o solo aquece, forma uma térmica, essa térmica ela sobe, né? Porque o ar está menos denso, acaba subindo rapidamente, e aí você tem a formação de uma nuvem. Isso é melhor para o piloto de avião. O piloto de avião ele aproveita essas térmicas aí. Acaba subindo no parapente, o asa delta, através dessas térmicas. Né? Então é melhor para ele ter esse diferencial. Não é muito bom você ter um diferencial muito representativo, porque pode ser algo turbulento. Sei lá, por exemplo, eu vou querer voar aí com 38 graus. Não é muito bom, não, porque pode ter a formação de um CV aí. O padre do balão não... O padre do balão não consultou o Peter antes. Exatamente. Tá até hoje voando aí. Até hoje. Nossa Senhora. Pois é, o cara pegou uma corrente de jato. Nossa Senhora. E não leu o manual do GPS lá, né? Tem essa também, né? Caramba, cara. Eu também, assim, tipo, eu vi isso, eu nem acreditei, porque assim, ó, realmente tinha uma frente fria, tinha corrente de jato, e o cara subindo mais aí de 4, 5 quilômetros, o cara já ia pegar essa corrente de jato, cara. O cara pegou a corrente de jato. Meu Deus, cara, é uma tragédia. Eu já tive a oportunidade de andar de balão e eu tenho medo de altura, né? Eu fiquei uns 2 meses suando frio quando eu lembrava do negócio ali. Sério? Mas sério? Foi legal. Não tem turbulência nenhuma no balão. É bem legal, mas não. Ali, tipo, por exemplo, ali na região ali de Torres, ali em São João do Sul, uma região assim que até eu presto serviço ali, eu faço rádios ali, e é uma área assim que tem bastante balonismo, sabe? E aqui na região do Oeste, cara, eu não entendo por que não tem aqui, cara. Nossa, cara, eu até falo com meu amigo Luiz, e assim, cara, ia ser tão bonito se tivesse aqui o balonismo, porque aqui já teve, assim, no passado, né? Na década de 90. Cara, eu não entendo por que não tem, as condições atmosféricas são boas, né? Faltava só investimento para ter, porque aqui é uma região muito boa para ter, sabe? E seria muito bacana. Eu ia participar com certeza. É bem tranquilo, até para quem tem medo de altura é bacana a experiência. Aproveitar e fazer umas perguntas aqui em relação à mídia. Sim. Porque eu sei, Peter, que hoje tu atende mais de 50 rádios, né?
E tu também, eu Sim, já te sim, vi na sim. televisão também, às vezes, até esse tempo atrás estava aguardando num consultório, te vi na televisão ali. Uma curiosidade minha, e daí tu já pode puxar algumas outras ali. A gente sempre vê Claro, claro, claro. a pessoa do tempo com atrás assim um mapa, né? Como é que é aquilo? Ela tá apontando para o nada e só aparece para TV? Como é que é? É fundo verde? Tu tem marcação para tu apontar? Como é que funciona isso aí? Sim, sim, sim. É a primeira vez que eu fiz essa experiência, eu fiz com o Chomsky, mas isso aí faz muitos anos atrás, né? E aí, cara do céu, é horrível, assim, sabe? Você tem o fundo verde e você tem que imaginar o mapa. Tem que imaginar o mapa, assim, o mapa está atrás de você e você tem que pegar e falar, ó, aqui no oeste do estado você tem previsão de temporais, com pancadas que vem com chuva forte, trovoada, granizo e ventania. Nessa outra região aqui do Vale do Itajaí é tempo seco, sol, nuvens, Uhum. temperaturas entre 25 e 27 graus. Então você tem que ter tudo na cabeça. Teoricamente falando, a previsão do tempo que eu faço, por exemplo, tem que ter tudo na cabeça, cara. Não usa papel nenhum. Tipo assim, eu vou lá, analiso os mapas, tudo, e é o dia todo falando que tá na cabeça, assim, sabe? Tem que usar a cabeça, não adianta. E aí Então ali, tu olha para uma tela e tu vai não, apontando. exatamente, exatamente. Aí tu vai apontando, sim, sabe? Eu até tenho um fundo verde aqui atrás, que eu uso aqui no meu mini estúdio, sabe? Aham. Tem um fundo verde aqui que eu faço, assim, para algumas emissoras, né? Quando precisa, assim, eu tenho que pegar e utilizar esse fundo verde, porque tem um mapa atrás de mim, e o pessoal lá da redação vai lá, né, coloca esse mapa atrás de mim Uhum. e tenta fazer um gráfico que seja proporcional às informações que eu estou dando. Então, esse fundo verde, eu não posso usar camisa verde, não posso usar chapéu, né? Por exemplo, boné verde, nada disso, né? Apesar desse chapéu ser Da, preto, mas o preto da, já, Cha- né? da Tá, Chapecoense não dá, é, então. Não, não dá porque é o furacão do Oeste, né? Daí o pessoal já vai ficar com medo. exatamente, exatamente. Não, Ai, ai. Não, não dá mas, para ficar com mas a é, cuia na mão também? exatamente, exatamente. Não, mas é isso aí mesmo, porque assim, ó, essa é uma técnica que você, por exemplo, utiliza softwares ali bem, né, evoludíssimos, né, que você consegue, né, ter uma qualidade visual muito melhor do que se você estivesse apresentando como eu estou aqui agora, né? Então, por exemplo, estou apresentando aqui agora um modelo que está atrás de mim, mas com o mapa verde, esse gráfico vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor, né? Então, tem softwares bem evoludíssimos que conseguem representar melhor essa abordagem. Então, Uhum. eu tenho aqui no meu estúdio, aqui no meu laboratório aqui de meteorologia, que tem um estúdio aqui, que eu faço também, praticamente todos os dias eu tenho que fazer esse. Eu já tenho experiência. É difícil assim no começo, mas tem que usar a cabeça. Tu não pode errar a direção, senão você tem que voltar tudo de novo. É bem chatinho no começo. Então tem que ter ali uma noção assim, estou apontando para cá, aqui é o oeste, aqui é o sul, aqui é o norte. Então tem que ter essa, essa noção assim na sua cabeça, tá? E já vou dando a dica, cara, para quem trabalhar com meteorologia, assim, que está interessado, vai se preparando, cara. A memória é algo assim crucial. Tem que usar muito a cabeça, cara. Tem que usar muito, muito, muito. Você olha uma informação de manhã, de temperatura máxima, mínima, tal, etc. Você tem que saber isso aí o dia todo, a semana toda, saber se isso aí mudou para você comentar sobre isso. Cara, é algo assim que você tem que usar muita cabeça, né? E é o dia inteiro, cara. Eu vou das 3 da manhã até as 7 da noite. E É direto. Peter, eu sei que tu tem uma parceria com o Reinaldo Coutinho, que ele é bem famoso também aqui na região, até compartilhando Uhum. contigo. Quando eu comecei a ouvir as primeiras vezes o teu nome na rádio, eu pensei, mas será que é o Peter? Daí fui ver que era realmente você, né? Isso há anos atrás, agora a gente já sabe, né? Mas assim, ó, tu trabalha de segunda a segunda, né? E como é que tu faz para tirar umas Hoje, férias e tal? Como é que faz?
não dá. Não dá pra tirar férias. Não dá, pode esquecer. Pode esquecer, não. Porque assim, cara, é um trabalho assim que é sério. Se eu, por exemplo, eu tenho prazer em trabalhar nisso porque eu gosto desde criança, sempre gostei. Eu tô mais aqui no meu escritório do que na rua, sabe? É direto, porque tem equações aqui que eu estou descrevendo, tem estudos que eu estou fazendo, quando nas horas vagas eu vou ali, refaço algumas equações, né? Então é todo um processo sim, que você tem que gostar, cara, porque a pessoa que não gosta de meteorologia, trabalha nessa área aqui, operacional, que envolve mídia, rádio, TV, comunicação, cara, não dura um ano. Não dura. Então, assim, tem que gostar disso. A pessoa que gostar disso aqui vai se dar bem. Eu digo isso. E quanto à questão do Coutinho, o Coutinho é o cara mais engraçado que eu conheço. O cara mais engraçado que eu conheço. Não, é sério mesmo, cara. Tipo, semana passada eu tava falando com ele e ele tava no vídeo. O cara mais atrapalhado, ele foi vindo pra trás e sentiu um açude atrás dele. Conseguiu cair no açude. Caiu no açude? Não, tipo, tem uma lagoa atrás ali, tem umas tartarugas ali, uns peixes, cara. O cara conseguiu cair e quebrar o celular. Tipo, o cara mais engraçado que eu já... E é um cara que é baixinho, pequeno. Eu já fui lá na casa dele, já fiquei lá o fim de semana. É um cara muito gente boa, é um cara muito engraçado. E assim, eu tenho uma parceria com ele, né? Eu sou responsável pela Climaterra, né? Ali tem uma empresa aqui que é... A minha empresa, teoricamente, né, meteorologista Peter Shore, mas eu sou também responsável pela Climaterra, né? Entendi. E as rádios, tu vai no estúdio da rádio ou tu grava as vinhetas em casa e manda? Provavelmente, né? Tu deve gravar diariamente as vinhetas para enviar, né? Sim, exatamente. Porque assim, eu começo 13h15 da manhã, eu acordo às 13h15 da manhã, em ponto. Aí subo aqui no meu escritório, que ele fica na parte de cima aqui da minha casa, né? Aí tem uma parte aqui em cima aqui que eu tenho aqui todos os meus... Isso tudo que vocês estão vendo aqui atrás, aqui, esses mapas aqui, faz tudo parte do meu trabalho, né? Da pesquisa que eu faço, de supercélulas que eu já capturei aqui no oeste do estado, imagens de satélite que eu vi que, né, poderia ser algo que pudesse trazer transtorno. Então isso aqui é tudo pesquisa, né? Aqui é meu laboratório mesmo. Então eu acordo 13h15 da manhã, começo a fazer a previsão do tempo. Quando é por volta ali das 4h15 minutos, 20 minutos, eu troco uma ideia com o Coutinho, né? A gente fala ali sobre a previsão do tempo, né? Fala basicamente a mesma coisa. E depois a gente vai continuamente o dia todo, assim, sabe? É o dia todo conversando não, passando os boletins da previsão do tempo para essas rádios, né? Eu faço 50 rádios aqui na região sul do Brasil, a maior parte delas é aqui em Santa Catarina. O Coutinho também tem aproximadamente 50 rádios, então dá, teoricamente, aí umas 100 rádios que a gente atende. Aí tem lojista, tem agricultor, cara, agricultor aí dá uns 30 agricultor, TV, cara, portal de notícia, daí tem YouTube também, tem Facebook, tem tudo, tem que atualizar tudo. Eu até já vou dando até uma letra aí pro pessoal que me vê no YouTube, no Facebook. Cara, eu não respondo porque eu não tenho tempo. Eu peço desculpa, tá? Mas é que eu não tenho tempo. Tipo, se eu pudesse responder todo mundo, eu respondia, mas não tenho. Assim, não sobra. Aí eu vou responder alguma coisa assim, sabe? Aí já ligo uma pessoa, sabe? Então é um trabalho bem pesado mesmo. Vocês estão com quase 100 mil seguidores no YouTube, né? Sim, eu tenho um canal, né, que tem aproximadamente 15 mil, que está em crescimento. Devagarzinho, né? Mas é o canal Meteorologista Peter Shaw, e tem o outro canal do YouTube que é Peter e Coutinho. Daí esse canal ele já está com aproximadamente 80 mil. Então, a gente está crescendo, né, exponencialmente, digamos assim, está crescendo muito rapidamente. Tem as nossas plataformas,
Facebook, no Twitter, né, no geral, assim, né, tem muitos seguidores, né, então dá para atender algumas milhões de pessoas aí. Que bom. Peter, seguinte, a gente até extrapolou um pouquinho o teu horário ali, porque senão, se tu não acordar amanhã, ninguém vai ter previsão do tempo, né? Então não tem como a gente brincar com isso. Assim, eu peço desculpa pro pessoal. Tranquilo. Peço desculpa pro pessoal do chat ali, bastante gente fazendo pergunta, até o pessoal da hashtag Supercell ali fizeram algumas perguntas, eu não consegui direcionar, porque até na nossa própria pauta ficou faltando alguma coisa. Mas assim, Não, mas se quiser, pode perguntar alguma coisa mais aí, não tem problema. realmente é bastante pergunta, não vai. É Perguntas mais gerais possíveis. Eu, eu queria aproveitar o espaço para vocês passarem as redes sociais de vocês, que vai ficar depois no YouTube essa live. Então ali eu sei que tem perguntas do pessoal que entrou depois, que foi respondida lá no início também. Então depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, que eu vou escrever aqui embaixo. Mas se quiserem fazendo as considerações finais, né? E aí no final eu faço o meu agradecimento para vocês aí. Cara, eu gostaria de agradecer muito esse espaço, agradecendo você, Pedro, ao Rodrigo, muito bom estar falando com vocês agora, depois aí de tantos anos, a gente se reencontrando, né, cada um com a sua devida formação, né, mas isso é sensacional, né, cara, é sensacional. E também agradecer muito aos nossos telespectadores aí por estar, né, dando essa audiência, esse crédito aí para nós. Com certeza vai ter outras lives aí que a gente pode comentar sobre outros assuntos, né, que, né, sempre fica alguma coisa por trás. Então eu agradeço demais. Eu só tenho só a agradecer a todos aí que ficaram aí, né, aqueles que assistiram um pouco, mas aqueles que assistiram bastante. Todos eu agradeço demais, né? Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, de coração. Na verdade, quem tem que agradecer é nós, né? Porque a celebridade aqui é você, né, Rodrigo? Eu não, ele, né? É ele, no caso. Não, bom, aproveitando também, queria agradecer a oportunidade também de estar aqui com dois amigos, né? O Pedro, a gente tem mais contato aí. O Peter fazia muito tempo, mas agora que eu consigo contato aí, a gente vai se falar mais, né? E, cara, te dar os parabéns, assim, de ver o teu sucesso profissional, que é absurdo. Quem te acompanhou lá do início, quem viu que foi, né, cara, aquele negócio insistente desde sempre, obstinado, querendo uma coisa, e eu tenho certeza que além da meteorologia, tu tem muito a agregar na vida de muita gente, sendo um exemplo realmente de persistência, de alguém que focou numa coisa e que foi sempre naquilo, não se distraiu e foi atrás, né, cara? Mesmo sendo uma coisa que provavelmente tu deve ter ouvido de muitas pessoas ao longo do tempo, tipo, mas o que tu quer? Meteorologia, mas porque é uma área que realmente não é tão comum assim, né, que a gente vê. E tu foi atrás, então acho que, como eu disse, além da meteorologia, tu tem muito a agregar na vida de todo mundo com essa tua trajetória, né, cara? Pra mim, tu é um exemplo. Eu, quando falo com o Pedro que a gente toca no teu nome, é com muito orgulho. E, pô, foi um prazer aí, cara, estar com vocês aí, descobrir muitas coisas. Acho que de repente, um dia poderia, talvez, até ter uma segunda parte. Aí tinha mais um monte de coisa que eu queria perguntar. Mas até para não ficar muito extenso aí, só agradecer quem está aqui pelo Peter. Eu não sei se eu posso agregar em alguma coisa. A minha área é completamente diferente. Eu sou da educação física, mas quem quiser me seguir nas redes, @rodrigo.meirelles, com 2 L's. E tô aí, né? Tô sempre dando dicas de uma vida mais fitness, etc. Mas agradecer aí pelo convite e por esse papo aí que foi muito gostoso aí. Gente, da mesma forma, muito obrigado. Eu sou fã de vocês, a gente é amigo desde a adolescência. E assim, eu era a pessoa que tinha mais condições, vamos dizer, financeiras, né, de estudar, né? E vocês dois são dois guerreiros, né? A gente brinca o errado que deu certo, porque tinha tudo pra gente se desviar e coisa, e bem no fim, né? O Rodrigo se formou aí com muito esforço, o Peter eu acredito que também,
né? Então, parabéns, Peter. Eu quero conhecer a estação meteorológica, de repente, essa semana e dá tempo de eu dar um pulo aí, que eu vou para esses lados, né? Quero te levar Será um livro muito bem. que eu lancei agora, o Conselhos Motivacionais de um Ex-Pessimista. E mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês dois. Domingo é dia de ficar com a família, mas tiraram um tempinho para agregar para todo mundo que participou na live. Pessoal, meu Instagram é @pedroteles.peu. A live vai para o YouTube, que é Pedro Teles Peu. É um canal que eu comecei a mexer recente, então não tem muitos inscritos também, quem puder dar uma moral lá. E no mais, só agradecer. Fiquei muito feliz, cara. É um encontro de amigos, né? Se não deu presencialmente, pelo menos pelo web, a gente conseguiu matar um pouco a saudade aí. Não, eu também agradeço demais aí vocês aí. Foi muito bacana, cara. A gente teve uma experiência assim muito boa ao longo dos anos. Na nossa adolescência, né? A gente tocou rock junto, né? A gente foi muito foi muito bacana, cara. Foi muito bacana. Não tem nem palavras para isso, sabe? Então assim, eu agradeço demais, né? Tanto o Rodrigo, quanto o Pedro, quanto todos os nossos seguidores aí. Cara, isso é sensacional. É sensacional. Eu vi que muita gente trouxe algumas perguntas, levantou algumas dúvidas, mas quem sabe aí para outra live a gente vai respondendo isso, né? Porque, né, justamente, né, senão fica uma coisa muito, né, muito expansiva, né? Mas a gente vai com o tempo aí trazendo outras lives aí. E todos que me seguem, sigam o Pedro e o Rodrigo, porque esses caras aí são gente boa. Obrigado. E Peter, né, parabéns pela humildade, né? Porque assim, são poucas as pessoas que se tornam conhecidas e continuam dando atenção para os amigos de antigamente, né? Quando eu te mandei a mensagem, tu me respondeu como se a gente tivesse conversado ontem, vamos dizer assim, né? Então, parabéns pela humildade, tu é um cara do bem e teu trabalho aí com certeza muda a vida de muita gente aqui na nossa região. Ah, obrigado, meu amigo, obrigado. E eu também dou os parabéns aí para vocês também, tanto para o Rodrigo aí por ter seguido nessa carreira aí de educação física, né? Que é algo assim que tá precisando mesmo, né? Eu mesmo tô precisando. Vou te chamar ali depois pra gente conversar. E também pro Pedro aí, parabéns. Eu lembro que o Pedro ele passou na primeira vez no vestibular, cara, foi bem bacana, ele botou uma faixa assim. E inclusive mandou um abraço pro seu pai, hein? Mandou pro pai de vocês, hein? Mandou um abraço aí pra eles. Mando sim, pode deixar. Pode deixar, se o pai não tiver online ali, que eu acho que tá, eu aviso depois. Manda um abração aí que eu tenho eles aí no meu coração. Vocês aí estão muito bem, né? Parabéns. Valeu, Peter. Obrigado. Lembranças para a família também. Fica com Deus. A gente tá quase. Outra vez o Rodrigo brincou: desliga você. Não, desliga você, né? É difícil dar tchau, né? Mas eu vou ter que fazer o trabalho sujo, então. Gente, muito obrigado. Bom restinho de domingo. E a gente se encontra numa próxima. Feito. Então tá bom, então. Abraço aí pra vocês. Abração, valeu. Obrigado aí por tudo, hein? Valeu, Tudo tamo bom. junto. Tchau. Tchau. Tudo Valeu. bom. Tchau.